voltamos para finalizar o assunto dos atos administrativos. O nosso último tópico a ser tratado aí é o da convalidação dos atos administrativos. Então, comigo na tela, a gente vai tratar agora da convalidação dos atos administrativos. Convalidação dos atos administrativos. O que a gente deve compreender aí sobre a convalidação dos atos? É a prática de um ato administrativo, para sanar é o mesmo que corrigir, para sanar ou corrigir um vício, um defeito, uma ilegalidade sanável, corrigível de um ato anterior. Então, um segundo ato vai ser praticado para sanar, suprir, corrigir vício de um ato anterior. Tá aí. Então a gente pode visualizar aí na tela da seguinte maneira, olha. A administração pratica um ato 1, tá aí o seu ato 1. Aí, tempos depois, ela detecta que este ato 1 tem um vício ou uma ilegalidade sanável, corrigível, olha aí. Então praticou um ato 1, tempos depois constata que esse ato 1 foi praticado com um vício, uma ilegalidade sanável, corrigível. O que a administração pode fazer? Ela pode praticar esse ato 2 aqui, olha. Ela pode praticar esse ato 2 aí. E esse ato 2 vai ser praticado para quê? Olha aí na sua tela. Para suprir ou sanar, corrigir o vício sanável do ato 1, do ato anterior. Muito bem. Este ato 2 aí, ele vai se chamar convalidação. Convalidação ou saneamento. Saneamento do ato. Sanatória. Saneamento ou sanatória do ato administrativo. Tá aí. Então, esse é o fenômeno aí da convalidação de um ato administrativo. Agora, tem um detalhe. Para se convalidar um ato, é preciso saber se o vício que contém esse ato, o vício sanável, é um vício que admite correção. Então a gente tem que relembrar o que nós já estudamos aqui, que são os vícios sanáveis. Quais são os elementos de um ato administrativo em relação aos quais, se houver um vício, admite convalidação, pode ser corrigido. Então, comigo na tela, só lembrando, os elementos ou requisitos de validade de um ato são a competência, a finalidade, a forma, o motivo e o objeto. Então, esses aqui são os elementos de validade. Elementos ou requisitos de validade. Muito bem. E aí, quais desses elementos, ou em relação a quais deles, se houver um vício, admite convalidação? Então, comigo na tela aí, na sua tela, admite convalidação a competência e a forma. Então, vícios na competência e na forma são vícios que admitem convalidação. Agora, quais são os elementos em relação aos quais, se houver um vício, não admite convalidação? Então, não vai admitir convalidação a finalidade, o motivo e o objeto. Relembrando aí o que nós já sabemos. Agora, acontece o seguinte: em relação à competência, determinados vícios na competência não podem ser convalidados, corrigidos. Quais são esses vícios na competência que não podem ser corrigidos, convalidados? Está aqui, olha. Vício de competência exclusiva e vício de competência material não admitem convalidação. Se o vício na competência, se o ato foi praticado com vício na competência exclusiva ou na competência material, competência quanto à matéria, não admite convalidação. Aí na sua tela, então, esses dois tipos de vício na competência também são vícios que não admitem convalidação. Agora, no tocante à forma, existem algumas situações, alguns vícios em relação à forma,
que também não admitem convalidação. Quais são? Se a lei expressamente determinar que a forma é essencial à validade do ato, havendo um vício na forma que a lei expressamente determina como sendo essencial à validade, aí não dá para convalidar. Agora, se o vício em relação à forma prejudicar a finalidade do ato, ou seja, impedir que o ato atinja sua finalidade, isso também não tem como convalidar. E por último aqui, se o vício no tocante à forma causar prejuízo à administração ou a terceiro, também não vai admitir convalidação. Então nessas três hipóteses aí, o vício em relação à forma também não admite convalidação. Então aí é fundamental você memorizar quais são os vícios que admitem e que não admitem convalidação, porque isso é muito focado, muito cobrado aí pelos examinadores nas provas. Muito bem. Continuando. A primeira observação aí em relação à convalidação que a gente precisa analisar é o seguinte: somente alguns vícios de competência e de forma é que admitem a convalidação, como nós acabamos de ver. Então, vício na finalidade, vício no motivo e vício no objeto, finalidade, motivo e objeto, são elementos em que, se houver um vício, não tem como convalidar. Fulmina o ato tem que ser declarado nulo, invalidado. Beleza. Agora, se o vício for na competência e na forma, é possível a convalidação, a não ser que o vício na competência seja uma competência exclusiva ou material, ou então naquela circunstância em que o vício na forma também não admite convalidação. Isso faz com que apenas alguns vícios na competência e na forma admitam aí a convalidação. Muito bem. Complementando essa observação, olha comigo. Um ato administrativo praticado, ele pode ser considerado nulo. Um ato administrativo praticado pode ser considerado nulo. O que é o ato nulo? O que é um ato administrativo nulo? É aquele que contém um vício insanável, um vício incorrigível e, portanto, não admite convalidação. Então, o ato administrativo nulo é aquele que foi praticado com um vício insanável, incorrigível, que nós já sabemos quais são os vícios insanáveis. Esse ato nulo também é chamado de nulidade absoluta. Esse vício que não tem como corrigir também é chamado de nulidade absoluta. Nulidade absoluta. Muito bem. Além disso, ato administrativo anulável. O que é um ato administrativo anulável? É aquele que contém um vício sanável, um vício corrigível. E, portanto, é um tipo de ato que admite convalidação. Então, o ato administrativo anulável é aquele que foi praticado com um vício sanável ou corrigível, uma desconformidade com a lei sanável ou corrigível. E, portanto, admite convalidação. O ato praticado nessas condições de anulável, ele é chamado de nulidade relativa. Nulidade o quê? Nulidade relativa. Nulidade relativa. Muito bem. E aí, eu quero que vocês fiquem atentos para quando a prova de concurso disser o seguinte, olha, diz assim: o ato administrativo nulo, vírgula, em nenhuma hipótese, admite convalidação.
Esse foi um item que caiu cobrado no concurso feito pelo CESP, concurso da AGU, da área administrativa da AGU. Foi a última vez que eu me lembro de ter visto um item como esse na prova. E aí, esse item aqui, ele está errado. Professor, como assim está errado? O senhor acabou de falar que quando o ato é nulo, ele não admite convalidação. Só que essa regra ela é quase absoluta, mas ela tem uma exceção. Qual é a exceção? Essa exceção nós já temos anotado no nosso material. É assim, olha, vocês se lembram que a administração pública decai, perde o direito de anular seus próprios atos ilegais no prazo de 5 anos? Beleza, nós anotamos essa observação aí no nosso material. Muito bem. Se a administração decair, perder o direito de anular seus próprios atos ilegais, a decadência do direito de anular seus próprios atos acarreta a chamada convalidação tácita. A rigor, a administração não corrigiu o vício, não convalidou. Porém, já não pode mais fazê-lo. Já não pode mais anular, não pode mexer nesse ato. Esse ato vai permanecer no mundo jurídico como se válido fosse. Então, mesmo sendo uma nulidade absoluta, se a administração deixar decair seu direito de anular, ela já não pode mais anular. E o ato vai se perpetuar no mundo jurídico como se válido fosse. Então, é como se a administração, nessa sua omissão, tivesse corrigido, convalidado. Daí se chama de convalidação tácita. A omissão da administração durante 5 anos em anular esse ato, essa omissão, essa inércia, gerou um efeito similar à convalidação. Aí chama-se isso de convalidação tácita. Então, quando fala em nenhuma hipótese, torna o item o quê? Torna o item errado. Então, atento, porque, regra geral, o ato nulo não pode ser convalidado. Mas, no caso de convalidação tácita, é possível convalidar mesmo uma nulidade absoluta. Atenção a esse aspecto, a essa exceção peculiar. Mas, de regra, ele cobra na prova a regra geral, que é ato nulo não admite convalidação. Não pode ser corrigido, não tem como ser convalidado. Então, continuando aqui, essa é a nossa estrutura, o nosso esquema que nós acabamos de analisar aí. Muito bem. Agora a gente vai para a OBS. A gente vai para a OBS número 2. O ato de convalidação tem natureza discricionária. Ou seja, se a administração pratica um ato 1 e tempos depois ela detecta que esse ato 1 tem um vício sanável, a administração poderá, mas não está obrigada, poderá praticar um ato 2 para sanar o vício. Esse ato 2 será o ato de convalidação. E esse ato 2 é um ato discricionário. Então, a convalidação, o ato de convalidação tem natureza o quê? Discricionária. Se a questão da sua prova afirmar que a administração está obrigada a convalidar os vícios sanáveis, ela não tem essa obrigação. Ela tem a faculdade, a possibilidade de, mas ela não está obrigada, porque a convalidação é, na verdade, um ato discricionário. Então tá aqui. É a nossa OBS número 2. Agora vamos aqui para a nossa OBS número 3, ainda tratando de convalidação. O ato de convalidação produz efeitos ex tunc, ou seja, retroage a data da prática do ato. Então vamos aqui para a gente visualizar isso, olha. Vamos visualizar isso aqui, assim, olha. A administração pratica um ato 1.
esse ato 1 começa a produzir seus efeitos. Então aqui os efeitos marcados. Olha. Tempos depois, a administração vai praticar um ato 2, e esse ato 2 é para sanar, para suprir o vício. E esse ato aqui, lembrem, é um ato de convalidação. O efeito principal do ato de convalidação é manter e corrigir. Não vai desfazer, porque se fosse desfazer, seria uma anulação. Então o que acontece? Esse ato 2 vai manter e corrigir para o passado, ou seja, vai manter e corrigir ex tunc, ou seja, vai manter e corrigir retroativamente. Então aqui, olha, retroage. O efeito principal retroage à data da prática do ato que está sendo convalidado. Então este ato 2 de convalidação, ele vai retroagir os seus efeitos lá até o dia em que o ato que tem o vício sanável foi praticado, e desde lá ele vai corrigir esse vício para manter o ato e seus efeitos. Então está aqui. Então a convalidação produz efeitos, na verdade, ex tunc, ou seja, a convalidação produz efeitos retroativos. A convalidação produz efeitos retroativos. Muito bem. Voltando aqui ao nosso esquema. Então, a OBS 3, efeito ex tunc. A nossa última observação aí, OBS 4. Os efeitos do ato convalidado serão mantidos ou preservados. Então, olha só. A administração praticou um ato número 1. Esse ato começou a produzir seus efeitos. Tempos depois, a administração vai praticar um ato 2 para convalidar lá, olha. A convalidação vai manter apenas eliminando o vício. Então, esses efeitos já produzidos, os efeitos já produzidos do ato que vai ser convalidado, os efeitos já produzidos do ato que vai ser convalidado serão mantidos, serão preservados no mundo jurídico. Muito bem. Continuando agora, a gente vai tratar aqui na tela da forma ou formas de convalidação do ato. Forma ou formas de convalidação do ato administrativo. São 3, na verdade. A primeira forma é a convalidação por confirmação. Convalidação por confirmação. O que você vai anotar aí no seu material? A convalidação por confirmação é quando um órgão ou autoridade superior, convalidação por confirmação, um órgão ou autoridade superior corrige vício de ato praticado por um subordinado. Quando um órgão ou autoridade superior, hierarquicamente superior, corrige, supre vício praticado por um ato de um subordinado, essa convalidação é chamada de convalidação por confirmação. E aí tem um detalhe. Nessa forma de convalidação, 2 aspectos, 2 tipos de vício podem ser corrigidos. Na convalidação por confirmação, 2 tipos de vícios do ato podem ser corrigidos. Vícios de competência podem ser corrigidos, e vícios de forma. Os 2 tipos de vícios sanáveis, corrigíveis, podem ser corrigidos quando a convalidação é por confirmação. Bom, a segunda forma de convalidação, na tela aí, ó, no material, por ratificação.
ratificação. O que você vai anotar aí a respeito de convalidação por ratificação? Ocorre quando o mesmo órgão ou autoridade que praticou o ato corrige um vício sanável dele. O mesmo órgão ou autoridade que praticou o ato corrige um vício sanável dele. Quando a própria autoridade, o próprio órgão que praticou o ato é que toma a iniciativa de corrigir ou sanar o vício do ato, essa convalidação é por ratificação. E nessa convalidação só dá para corrigir vício no tocante à forma. Forma aqui, ó. Só dá para corrigir vício no tocante à forma. Você pode estar pensando, eu acho que o professor escreveu errado. O certo não seria ratificação, o certo seria retificação. Não, está escrito corretamente. A forma é a forma ali é convalidação por ratificação. Por quê? Porque o ato que vai ser convalidado, ele vai ser ratificado, confirmado, mantido no mundo jurídico. O que se vai eliminar é o vício sanável. Mas a convalidação não é do ato. Então é uma convalidação que vai ratificar, vai manter esse ato no mundo jurídico, eliminando para isso o vício sanável. Então é ratificação mesmo. É por ratificação mesmo. E por último, nós temos a convalidação, a forma de convalidação por saneamento. Forma de convalidação por saneamento. Nessa forma de convalidação por saneamento, o que a gente vê? Olha lá. Por saneamento. Forma de convalidação por saneamento. Acontece quando é preciso uma manifestação. Ela acontece quando é preciso uma manifestação do particular interessado no ato para corrigir o vício, para suprir o vício. Nessa forma de convalidação por saneamento, a convalidação ocorre quando é necessária uma manifestação, uma intervenção do particular interessado no ato para suprir ou corrigir o vício. Vamos a um exemplo. Suponhamos que um determinado particular nomeado para um cargo público, ele compareça lá para tomar posse. Nesse momento lá da posse, ele vai ter que assinar 3 documentos. Vai ter que assinar a declaração de bens, vai ter que assinar a declaração de que não acumula ilegalmente cargos, empregos e funções e o termo de posse. Os 3 documentos ele vai ter que assinar. Naquela euforia, naquela emoção da posse, ele acaba assinando 2 documentos e não assina o termo de posse. Ele assina as 2 declarações, não assina o termo de posse. O seu colega do órgão que está te dando a posse não percebe, junta tudo e manda para o assentamento funcional e você vai lá para a sua lotação trabalhar. Alguns dias depois, a autoridade do controle interno lá do seu órgão ou entidade percebe que o seu termo de posse, que deve ser pela forma escrita, não está assinado por você. Ninguém, nem a autoridade máxima do órgão, pode colocar a assinatura lá por você. Só você pode ir lá e suprir esse vício no tocante à forma. Ninguém tem dúvida de que você aceitou a investidura no cargo, está lá até trabalhando. Mas você precisa colocar lá a sua assinatura por escrito no termo de posse. Eles vão notificar você lá na sua repartição, para você dar um pulinho, dar uma passada lá no Recursos Humanos e colocar a sua assinatura, suprir esse vício de forma, colocar a sua assinatura no termo de posse. Então essa seria uma convalidação aí por saneamento. Seria uma convalidação aí por saneamento, tá aqui, olha. Seria uma convalidação por saneamento. Convalidação por saneamento. Tá aqui, olha. Em que é necessária a intervenção do particular. Nesse tipo de convalidação, só vício de forma pode ser corrigido. Só vício de forma pode ser corrigido. Muito bem. Para finalizar, a gente vai ver a distinção entre convalidação e conversão. Rapidamente aqui, ó, é simples. Na convalidação, você vai ter o ato 1, e aí depois você vai ter o ato 2, e o ato 2 vai convalidar o ato 1.
Na convalidação, você mantém o ato anterior e mantém seus efeitos. Na convalidação, você mantém o ato anterior e mantém seus efeitos. Os dois atos, o que está sendo convalidado e o convalidador, eles permanecem no mundo jurídico. Agora, na conversão é um pouco diferente. A conversão é quando o ordenamento jurídico tem um ato 1 mais complexo, que exige mais requisitos, mais complexo. E o ordenamento também prevê um ato 2, só que um ato 2 mais simples, menos requisitos. Para a prática do ato 1 mais complexo, são necessários requisitos A, B, C e D. Agora, já para a prática do ato 2 mais simples, são necessários os mesmos requisitos A, B e C. Ou seja, para a prática do ato 2, aliás, do ato 1, para a prática do ato 1 mais complexo, necessariamente já se preencheu os requisitos para o ato 2 mais simples. Porque olha na tela, o ato 1 tem os requisitos A, B e C, que são iguais ao do ato 2. Mas o ato 1 tem o requisito D. Suponhamos que a administração praticou o ato 1 mais complexo, quando na verdade faltava o requisito D. Ela praticou o ato 1 mais complexo, já estavam presentes os requisitos A, B e C, mas faltou o requisito D. O que acontece? Se faltou o requisito D, não daria para ter sido praticado o ato 1 mais complexo. Então faltam requisitos para o ato 1 mais complexo. Em tese ele seria nulo. Mas com os requisitos já existentes, os requisitos A, B e C, daria legitimamente para ter praticado o ato 2. Numa situação como essa, em que foi praticado o ato 1, sem estarem presentes todos os seus requisitos, mas com os requisitos presentes já para um ato 2, o que a administração pode fazer? Ela pode converter o ato 1 no ato 2. Ela tira o ato 1 do mundo jurídico, tira seus efeitos, e coloca no lugar o ato 2. O que você tem que gravar para a prova? Se ele te der uma situação em qualquer e falar assim, olha, nesta hipótese que ele te der qualquer lá, caberia ou cabe convalidação ou conversão. Está errado. Onde cabe convalidação, não cabe conversão, e vice-versa. Então não é possível uma situação que cabe uma coisa ou outra, uma coisa e outra. Não dá. Ou só cabe convalidação, ou só cabe conversão, ou nenhum dos dois. Muito bem. Concluímos aqui o nosso assunto geral aí de atos administrativos. Finalizamos aí com a análise da convalidação dos atos. Então, encerramos aí o assunto de atos administrativos.